Olá, família Ciente, Centro de Evolução Espiritual Nova Terra. Aqui nesse canal, conversando sobre a espiritualidade. Hoje nós vamos trazer um tema muito relevante, que é sobre o orixá Ogum. Mas antes disso, eu quero que você dê o joinha, comente, compartilhe e ative o sininho. Não custa nada, não seja preguiçoso. Então, vamos lá falar sobre o orixá Ogum. William, dê boa noite para a turma aí, para a nossa família ciente. Boa noite para quem assistiu à noite, bom dia para quem assistiu durante o dia, boa tarde para quem assistiu durante a tarde, e lembrando que todas as horas, nós, conversando sobre a espiritualidade, estamos aqui para poder contribuir com você de alguma forma. Um salve para toda a família ciente. Estamos juntos e misturados. Um salve. E aí, William, vamos falar sobre o orixá Ogum? Vamos falar sobre o orixá Ogum. Vamos começar por onde? Pelo começo sempre é melhor, né? É bom, é bom. Nós estamos falando de Ogum porque no dia 23 de abril foi comemorado o dia de Ogum para as religiões de matriz africana e também o dia de São Jorge, com quem Ogum é sincretizado. Vamos começar então falando sobre São Jorge. São Jorge é o segundo santo mais cultuado no Brasil. Estou falando em termos gerais, não pensando em regionalismos, né? Tem lugares como a Bahia, por exemplo, que existem outros santos. Ceará, que é o Padre Cícero, né? Que é muito cultuado. Mas, em nível Brasil, né? Nós temos Iemanjá como a orixá, ou o santo mais cultuado, e São Jorge em segundo lugar, que é Ogum, né? Bom, vamos ajudar aí. Vamos lá, William. Vamos lá. Vamos nos lembrar de Ogum. Guerreiro, força, coragem, abertura de caminhos e... executor das leis de Xangô. Isso, muito importante. Que eu estava levando o raciocínio, o pensamento, para a questão do porquê esse orixá é importante para a tradição brasileira, a realidade brasileira, né? Então, mesmo aqueles que não são ligados a alguma religião de matriz africana, seja ela qual for, conhecem São Jorge e cultuam esse santo, que acaba sincretizando e fazendo muita parte do que é Ogum, né? Da maneira como Ogum se manifesta. E como disse a Vânia, Ogum é o orixá da força, da coragem, da energia, da metalurgia, da siderurgia, dos caminhos, das praias. Da guerra. Né? Oi? Para evitar a guerra. Da guerra, no sentido de evitar a guerra. E é muito relevante quando precisamos de alguma coisa, de alguma necessidade muito séria, né? Que envolve você ter coragem para seguir novos caminhos, você abrir portas, você buscar... às vezes você tenta uma coisa, tenta, e está te faltando a energia desse orixá. E aí você vem e pede essa energia com o objetivo de melhorar a sua própria condição a partir do momento que os orixás, sendo energias, eles trazem essa realidade para nós, né? Pode falar, Vânia. Eu queria fazer uma pergunta que todo mundo faz, né? William, se eu tenho um negócio, não está indo bem, talvez eu não saiba por quê. Se eu pedir a Ogum, se eu fizer uma oferenda a Ogum, ele ajudará ou teria uma outra energia, um outro orixá que poderia me ajudar na minha loja, no meu negócio, no meu trabalho? Bom, André, você quer responder? Posso responder. Bom, Ogum, ele trabalha na abertura de caminhos, né? Então, quando precisa fazer uma limpeza para que as coisas fluam, ou seja, para que abra um caminho para algo de bom acontecer,
se chama e se utiliza a energia desse orixá, né? Então, o Ogum, ele trabalha muito na limpeza e focado em caminhos. Claro, você pode pedir sempre para todos os orixás, né? Mas a energia específica, aonde tem aquela energia especializada naquele determinado assunto, favorece mais o trabalho. É a mesma coisa. Um médico pode construir uma casa? Pode. Só que um empreiteiro ou um pedreiro com experiência vai construir aquela casa com muito mais facilidade e rapidez. Então, para vocês entenderem como funcionam as energias dos orixás para determinadas funções. Qualquer um pode fazer qualquer tarefa. Eu posso trabalhar como médica? Posso, desde que eu faça a faculdade de medicina, de que eu faça o treinamento nos hospitais e posso me preparar. Mas, se você tem um especialista, se você tem aquela pessoa que realmente está preparada para aquilo, as coisas fluem melhor. É mais ou menos como funciona a questão das energias para os orixás. E sim, quando você tem um negócio iniciando, você pode pedir para Ogum, né, como abertura de um caminho, e também para Ibeji, que aí a gente vai falar em outro vídeo, que sincretiza com Cosme e Damião, que trabalha o início das coisas, né? Tudo que você está iniciando se trabalha também, se pede para Cosme e Damião. Pode falar. William, não é que eu estou iniciando um trabalho, estou dizendo que as coisas não estão fluindo no meu trabalho. Eu estou com muita dificuldade, eu corro e não consigo chegar onde eu quero. É isso que eu perguntei, William. Você disse para mim se Ogum me ajudaria, se essa energia me ajudaria nisso? Sim, ela ajuda. Só que para um trabalho no sentido de resolver esse problema, que eu vou te adiantar que é possível, tá? Sempre é possível você buscando a Umbanda, você buscar as energias dos orixás com o objetivo de resolver esse tipo de coisa. Primeiro trabalho que deve ser feito com essa função seria para Exu. Primeira coisa, nós já falamos de Exu num outro vídeo. Então, a primeira coisa é Exu limpar a área. Exu fazer uma limpeza de tudo aquilo que estiver atrapalhando, que estiver gerando problemas. Limpou, gerou problemas, você pede para outros 2 orixás. Um orixá, que é Yansan, que nós vamos falar num outro momento. Veja, nós vamos falar de orixás todos os meses que eles tiverem algum tipo de ligação ou de comemoração da sua data. A Andrea falou sobre IBG, é o único que eu me lembro que é em setembro, né? Mas os demais, conforme forem acontecendo, nós vamos trazer vídeos para vocês. Então, começa com Exu, vai para Yansan. Por que Yansan? Limpeza, vamos chamar de limpeza mais profunda, né? Exu vai, ele retira todas as entidades, ele faz aquela limpeza bruta, né? E aí a limpeza fina você pede para Yansan, que ela usa a energia dos ventos, né, da chuva, da água, para fazer uma limpeza mais fina. E aí você pede para Ogum abrir os caminhos novamente. Então, a resposta a essa pergunta é sim, usa-se a energia de Ogum, só que se você usar a energia de Ogum, presta atenção no que seria utilizar a energia de Ogum numa situação que está totalmente travada, sem que você faça esse trabalho de limpeza anteriormente. Você vai colocar mais energia para forçar uma porta que está difícil de poder ser aberta. Agora, como orixá, se fosse ele, né, que é uma energia, a vir resolver, provavelmente resolveria. Mas como ele usa para isso seus guias, os seus prepostos, ele precisa da ajuda das outras energias orixás com o objetivo de fazer essas coisas acontecerem. Pois é, então, nós temos Exus que trabalham para Ogum. Temos também. Né? Porque assim como tem para outros orixás. E pra se todos. nesse caso, para todos, eu sei. Então, William, e nesse caso, por exemplo, também envolveu justiça. Eu estou também com um problema na justiça por causa de toda essa história que eu não consigo desenvolver no meu trabalho, no meu emprego. Também junto tem o problema com a justiça. Nós sabemos que a justiça, a lei, é Xangô. Uhum.
Ogum cumpre a lei. Uhum, Xangô determina a lei. uhum. É isso aí. Isso. Então, nós também depois poderíamos trabalhar com o Xangô, fazendo a limpeza com Exu, Ogum, Yansan. Então, esse trabalho teria que ser um trabalho grande, para que as Sim, coisas fluíssem no final. sim. E sempre, a gente sempre recomenda, né, com as pessoas que vêm trabalhar conosco aqui, que eles sejam feitos um atrás do outro, até para que você organize as coisas, né? Então, Exu primeiro. Nesse caso, se existe uma questão de justiça, eu nem recomendaria Ansan. Eu recomendaria Xangô e recomendaria Ogum. Uma vez que o Ogum abrir a porta, aí você vem com Yansan para limpar essa porta nova que está acontecendo, entendeu? Ah, interessante. Quer dizer que é possível, então, se eu tenho problemas com isso, e eu sei que muita gente tem, se for pedido. Agora, William, coloque para todos aí que estão assistindo esses trabalhos, essas oferendas, esses pedidos, afinal, o que é? Eu vou pedir, eu vou ter que fazer oferenda, eu vou ter que acender vela, eu vou ter que fazer o quê? E online ou pessoalmente? Não existe isso online. Na verdade, você tem que procurar um terreiro de Umbanda, contar esse seu problema para um guia, de preferência numa gira que trate. Aí a gente. Outro dia nós vamos falar sobre linhas de trabalho, mas Caboclos. seriam os caboclos e seriam os Exus, né? Então, você colocar esse problema para os dois, eles vão trabalhar em conjunto. Por que caboclos? Porque são os guias que fundamentalmente trabalham, além de Oxóssi, com Angu, e com Ogum e com Xangô. Ok? Então, você vai conversar com eles e eles se organizam de forma muito, muito boa. Os trabalhos que são feitos, eles servem para que você forneça energia para que essas entidades ligadas a essas linhas orixás colham essa energia e possam utilizar para o seu benefício. Você usa os 4 elementos da natureza: terra, água, fogo e ar. Os 4 elementos da natureza você condensa ou você coloca dentro de uma... Dentro não, né? Numa vela você tem lá a parafina, você tem o fogo que você acende, você tem a fumaça que sai, que é o elemento ar, né? Então, você tem o elemento terra, que é a parafina, o elemento fogo, que é a chama que você acende, o elemento ar, que é a fumaça, e você coloca ao lado um copo de água e curiador. O que é o curiador? É a chamada bebida do orixá. Cada orixá tem uma bebida da qual ele utiliza a sua energia, tá? Além disso, para que você dê mais força para esse trabalho, você fundamenta com algum tipo de amalá ou de padê, que é a comida que você oferece. O orixá não come, nem os guias comem. Eles utilizam essa energia com esse objetivo. É isso, André. Para É a isso, gente não André. esticar, para a gente não esticar demais esse vídeo, eu até recomendo que a gente faça um vídeo só falando sobre isso. Oferendas, entregas, obrigações. Acho que são essas 3, né? Diga, André. É legal você falar isso, porque muitas vezes as pessoas, sem entender, falam, ué, mas se você tá fazendo um trabalho, como é que espírito come? Você está oferecendo para ele comer, para ele beber? Não, não. Os guias, eles utilizam essas energias para atender os seus pedidos. Então, esses alimentos, ou frutas, mel, ou uma farofa, que é o caso de Exu, eles utilizam essas energias para atender a sua necessidade. Guia não come, orixá não come. Então, é muito importante deixar isso registrado aqui, porque tem muita confusão na cabeça das pessoas. Inclusive, existe muito preconceito que a Umbanda recebe nesse sentido,
né? Inclusive até de outras religiões espiritualistas, porque fala, como pode você oferecer um alimento, uma bebida, né, a um guia, né? São espíritos atrasados que vão consumir uma bebida, porque espírito evoluído não come. O espírito que trabalha nas linhas dos orixás, seguindo a ordem de Oxalá, que é Jesus Cristo, eles não comem, não bebem, né? Muitos deles mal dormem, já são espíritos que são preparados para esse trabalho. Então, existe ainda um preconceito muito grande devido ao desconhecimento do verdadeiro sentido de um pedido, de uma oferenda, de um trabalho, né? Então, eu queria deixar isso bem claro. Fala, Vânia, você está pedindo... Olha, pois é, eu como conheci alguns centros de Umbanda, a título de conhecimento mesmo, há muito tempo, nenhum deles explicava para a gente isso. Nenhum. Eu nunca ouvi uma explicação, a não ser agora, no nosso CENTE, que nós recebemos orientação, vimos até livros e estudamos e recebemos dos nossos mentores as informações claras. E como diz Kardec, tem que passar pelo crivo da nossa razão. Nós temos que entender o porquê. Você simplesmente estar lá no centro, e aí vem um monte de médium que recebe todos os espíritos. Aí você vai conversar com ele, ele manda você fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, e aí você fica perdido lá dentro, ou fica assistindo, e diz, mas, meu Deus, o que é tudo isso? Para que tudo isso? Então, eu acho, Andréia e William, de muita importância que nós três, com os conhecimentos que nós adquirimos agora com o CENTE, que foi aprimorado, trazermos para as pessoas, porque eu sei, tem pessoas que, inclusive, se assustam. Outros falaram para mim, meu Deus, cachaça lá no centro, para que o copinho de cachaça? Quem vai beber aquela cachaça? Já me falaram isso. André, se você quiser falar. A nossa proposta de gravar esses vídeos e montarmos esse canal conversando sobre a espiritualidade, justamente é uma proposta para a nova era, porque na nova era os véus vão destampar as coisas obscuras. O conhecimento, até então, ele era relegado apenas aos orientadores espirituais, aos pais de santos, mães de santo, e as pessoas frequentadoras não tinham conhecimento nem por que faziam as coisas, sabiam o que fazia e dava certo, mas não entendia por quê, nem como. E na nova era, o conhecimento tem que chegar a domínio público. As pessoas precisam fazer e entender o que estão fazendo, por que estão fazendo. E esse pedido para a gente começar o canal, ele, na verdade, veio com uma orientação espiritual. Nós recebemos aqui uma ordem, e nós estamos cumprindo, de trazer esses conhecimentos para todos, porque o conhecimento ele não pertence a um grupo, né, de pessoas, não existe os escolhidos. E eu gostaria que o William aqui desse continuidade a esse assunto que eu estou falando, que é muito importante. William. Eu me lembrei, no meu início de Umbanda, como eu mencionei no nosso vídeo introdutório, eu tenho 40 anos de espiritismo e 30 de Umbanda, né? E no meu início na Umbanda foi uma coisa bastante interessante, porque eu estava passando por uma fase muito difícil na minha vida e fui recomendado aí, né, num determinado terreiro, um centro bem pequenininho, e quando eu cheguei lá, a entidade que estava incorporada no Pai de Santo colocou a mão na minha coroa, né, e eu apaguei, acordei depois, acho que, não lembro mais quanto tempo levou o trabalho, mas umas 2 horas. Quando eu digo acordei, né, voltei a mim, né, isso que eu tinha atendido, sei lá, meia dúzia de pessoas, e eu vinha do espiritismo com um absoluto preconceito, uma dificuldade enorme
de aceitar aquilo, e quando acontece com você como médium, e aí você começa a querer entender as coisas, mas aquele pai de santo, uma pessoa boníssima, um coração de ouro, ele não tinha didática para passar as coisas, e nem os conhecimentos que depois, isso tem 30 anos, né? Mais ou menos naquela época começaram os primeiros cursos falando sobre Umbanda, porque não existia, e era tudo uma coisa oral, e aí, como disse a Vânia, você chega lá, você faz isso, isso e isso, tal, vai lá, meu filho, vai lá que vai dar resultado. Você vai, às vezes, sem acreditar, sem entender nada. E o sem acreditar e sem entender, que é interessante, né? Mas dá certo. Dá certo, exatamente. Dá certo. O que quer dizer que, de uma maneira bem legal, né? Não existe isso, né? Tem muita gente que fala, você precisa acreditar para essas coisas pegarem, né? Tem esse negócio. A gente desvirtuou o tema do vídeo, a gente está falando de Ogum, né? Que, como a gente mencionou também no outro vídeo, um assunto chama o outro, né? Não, mas Ogum é força, é coragem, é tudo isso que nós falamos. E a gente está explicando porque você estava explicando para mim porque o trabalho de negócio não estava bom e que teria que fazer alguma coisa com Ogum. Agora, não esquece, William, de colocar também, apesar de que quando a gente fizer sobre oferenda, sobre tudo que a gente está falando aqui, não esquece de explicar direito sobre o álcool. Claro. Não que se beba, mas que se use. Para quê? Qual o objetivo, no caso da cachaça, ou algum elemento alcoólico dos trabalhos espirituais? Que, no caso de Ogum, é a cerveja, né? Claro, com certeza, nós vamos... Nossa, por que cerveja? Explica, William. Você quer falar disso agora? Ogum. A cerveja... Então, Ogum, ele tem uma ligação muito forte com Oxóssi, porque Oxóssi é o rei das matas, e Ogum é o rei das picadas, dos caminhos, né? Então, tudo que vem da terra, tudo que vem de animais selvagens, digamos assim, né? É um atributo de Ogum. E a cerveja, no caso, tanto Oxóssi quanto Ogum, a cerveja branca é utilizada. Ela é feita de cevada, de milho, de mandioca, que são elementos que trazem essa energia da terra. O álcool, já respondendo um pouco da pergunta que foi feita pela Vânia por você, e aí você tem a cachaça, que é para alguns tipos de guia, você tem a cerveja preta, que é para Xangô, você tem o vinho doce para todas as Yavás. O único que não tem bebida alcoólica é Oxalá. Você tem o vinho, que é para Obaloaê. E Ibeji, que Cosme-Damião. Só que nós não vamos falar dele agora, mas Ibeji, a bebida é refrigerante com açúcar. Ou suco. Ou suco com açúcar. Ou água com açúcar, se for o caso. Tem que ter açúcar. Mas, falando de Ogum, o que é um amalá de Ogum? Aí eu vou pedir para o André explicar. Mas a bebida, ela é feita por quê? Porque ela traz essa energia da terra. Aí é muito difícil você achar. A bebida certa de Ogum e de Oxóssi é cerveja de mandioca. Tá? Só que é muito difícil de você encontrar. Então, qualquer cerveja é utilizada para se fazer uma entrega ligada ao Ogum. Tá? O amalá eu vou pedir para a André explicar, porque ela é a melhor cozinheira que eu conheço na minha vida, a segunda melhor está aqui no meio da minha tela, que é a Vânia, mas a André sabe como ninguém fazer um amalá de Ogum. A melhor é ela, a minha mãe? Não. Porque ela que me ensina. A sua mãe é melhor porque ela fez você. Tá. Ela que me passa as dicas aí, ela e minha madrinha, né? Minha madrinha que é sogra e prima também. Sim. E me ensinam. Bom, amalá nada mais é, ou padê, né? Nada mais é do que o alimento, né? A bebida, que chama-se curiador,
que, tirando IBG e Oxalá, que é sem álcool, todas as outras têm que possuir um teor alcoólico. Voltando a falar, segundo os guias nos ensinam, o álcool da bebida, ele potencializa a energia para o trabalho. Então, o álcool é utilizado pelos guias para o aumento da energia, tá? Para a realização dos nossos pedidos. E o amalá também. Quando é feito o guia orienta que é feito um amalá, que nada mais é, por exemplo, para Exu, é a tal da farofa de Exu. O pessoal Qual fala... que é o bom, Gato? É bom, Andréia. As pessoas entenderam o que é amalá. Farofa da encruzilhada. Aquela farofa chama-se amalá, né? E quando você vai fazer um trabalho de Ogum, você pode fazer um feijão tropeiro, pouquíssima pimenta ou sem pimenta, e uma galinhada com quiabo. Ou uma galinhada com quiabo. Ou uma galinhada com quiabo. Pode né? ser os dois, André? Pode ser os dois. Para Ogum comer? Não. Guia comer? Não. Esse orixá trabalha com essas energias desses alimentos. Então, isso é transformado em potencialização para atender os seus pedidos. O plano espiritual, os guias que trabalham na linha de Ogum utilizam essas energias para concretizar os seus pedidos. Um preconceito muito grande que tem, né, com a Umbanda, justamente é por causa do desconhecimento. Pode falar, mas só oração. Beleza, a oração ajuda muito. A oração é energia pura. Mas os itens, os alimentos, as bebidas também são energia. Energia não é só pensamento, energia é pensamento, energia é um objeto, energia é um alimento. São energia itens magísticos, né? Itens magísticos. E isso que eu queria entrar nesse assunto. A Umbanda faz magia, William? E o que é magia? Explica, Vânia, o que é magia. Ótimo, ótimo. Explica, Vânia. A magia é exatamente a transformação, saber utilizar todos esses elementos e transformar em força. É um dínamo. É um dínamo de força, na realidade. A magia é isso, é transformar tudo que está aqui na nossa terra para nos dar a energia que nós precisamos para executarmos os nossos trabalhos. É isso, William? Complementa aí. É isso, e um ponto muito importante. A Vânia é maravilhosa nos seus comentários. Uma coisa muito importante que a gente deve colocar. Magia e mediunidade são ferramentas. Exatamente. Elas não são boas e elas não são ruins. Todo mundo aqui já ouviu falar de magia negra. Ela existe? Existe. Existe. E o que a Umbanda faz com isso? Quebra. Para quebrar uma magia negra, você precisa de uma magia branca. Eu estou usando negro e branco, tá? Embora eu, como corintiano, gosto das duas cores juntas, né? Mas eu estou usando negro e branco, pelo amor de Deus, ninguém vai achar que eu estou sendo preconceituoso aqui. Tá? Mas existe a magia do mal? Existe a magia do bem? Existe. Como é que você quebra uma com a outra? Tá? E como é que você sabe, como é que o seu sacerdote, eu chegando aí no seu terreiro, você vai falar para mim que eu tenho um negócio desse? Eu não sei, na verdade, quem vai dizer isso para você é um guia incorporado, ou em mim, ou nelas, e que vai ver na sua aura, que vai ver naquela... no seu... Sumiu a palavra, André, me ajuda? Não, é na hora mesmo. Vai na aura. ver o que está acontecendo. A aura, que, aliás, é importante, não é áurea, tá? É aura. Áurea é uma mulher. Aura. É tá? a aura. Pois são eles que olham mais profundamente. Eles são, e aí, na hora especialistas, né, William? Como é que funciona? O guia vai olhar e ele vai falar, ih, filho, tem trabalho contra você. Aí ele vai chamar, porque num trabalho não ficamos os três incorporados. Um dos três fica cuidando do trabalho. Suponha que seja a Vânia, ele vai me chamar, vem cá, homem. Aí fala, olha, tem trabalho aqui com esse fio, tem que fazer uma mala de Exu, uma mala disso, uma mala daquilo. Tá? Tu entendeu? Entendi. O que eu faço? Anoto. Quando acaba a consulta dele, eu chamo a pessoa de canto e explico. Ó, é isso. Agora eu quero fazer uma pergunta para a Andréia.
Esse mesmo exemplo. Entrou um cabra lá no nosso terreiro, lá na nossa gira. Estava falando lá com o guia da Vânia. E falou, ei, filho, tem que fazer esses amalá aí. Aí, eu, sacerdote, posso, é correto eu virar para ele e falar, ó, tem que fazer tudo isso aqui. Eu faço para você, você me paga R$ 1.500. É correto fazer isso? Não! Na verdade, Jamais. contra a lei da Umbanda, é caridade. A lei da Umbanda dá de graça. Quem trabalha para Jesus, para Oxalá, não cobra. Muito cuidado com isso, muito, mesmo com boas intenções, mesmo com boas intenções. O trabalho de Oxalá, o trabalho de Jesus, o trabalho dos orixás é um trabalho que não se cobra, não se vive disso. Cuidado. Uma coisa muito importante para vocês entenderem, eu fiz essa provocação, porque nós não fazemos isso, por isso que ela deu risada, as duas deram risada. Mas é muito mais comum do que vocês podem imaginar. Nossa. E eu falei R$ 1.500 porque eu estou baratinho, porque o pessoal cobra 5, 7, 8. Tá louco. Tem uma filha que ia na casa, lá em São Bernardo, chegou a vir aqui em Peruíbe também, que vinha, a gente tratava, quando fala a gente, os guias, né? Por nosso intermédio, Sim. tratava. E aí, um tempo, ela pegou e sumiu, né? Depois desse tempo que passou, ela chegou, problema dela, mediunidade totalmente desequilibrada, né? Hoje a gente está montando um curso para desenvolvimento mediúnico, então, na época, de fato, nós não podíamos ajudar nisso, mas ela já tinha se desenvolvido numa outra casa para trabalhar e foi feito da forma errada, por isso que a mediunidade dela era desequilibrada. Não vou entrar nesse assunto agora aqui. Que também não é a hora. Mas assim, ela voltou acho que uns 3 meses depois, se eu não tiver enganado. E nesses 3 meses, ela chegou para a Andréia, falou, eu acabei indo numa mãe de santo lá que me recomendaram, ela fez lá 3 trabalhos, eu paguei R$ 8.500 para ela, mas não resolveu nada. Piorou. Estou mentindo, André? 8.500, quantas marmitas ela podia ter dado? Nome de tanta gente. Hein, André? Meu Deus! Você lembra desse caso? Não, foi mais de um caso. Na verdade, não foi um caso só. Não, é que esse eu estou me lembrando pelo valor. Agora, há pouco tempo, uma filha da casa, que mora também lá, longe, enfim, ela acabou indo numa pessoa que falou que ia ajudar, e a mulher ficou cada vez pior. Mas, enfim, não estamos aqui para criticar ninguém, nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas nós estamos aqui para falar a verdade e esclarecer. A gente também não pode se omitir e não passar uma informação para vocês, que isso é irresponsabilidade. Tem muita gente que trabalha cobrando, que tem boa intenção, que tem vontade de ajudar, que são pessoas boas, mas a lei da Umbanda é trabalho gratuito. Caboclo das 7 Encruzilhadas, que foi o fundador espiritual da Umbanda, através do médium Zélio Fernandino de Moraes, colocou algumas leis para a Umbanda, e aqui eu vou pedir para o William reproduzir para vocês nesse vídeo. Por favor, William, depois a gente encerra. Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Caridade não se cobra, o uso da mediunidade sem cobrar absolutamente um tostão, e não saiba a mão direita o que a esquerda fez. Isso que a gente fez aqui de contar casos, primeiro a gente não falou o nome de ninguém, isso até seria contra as leis brasileiras, não, mas também são contar casos para poder não mostrar... Não vem ao caso isso. Mas é para poder mostrar... Que existe, né? Dividir o certo do errado, né? Então, essas 3 leis são bastante fundamentais, mas eu concordo, esse vídeo ficou longo. André, se quiser fazer as honras, momento de reflexão e... Momento de reflexão, Vânia. Pois é. Vamos refletir, então. Nesse vídeo de hoje, conhecemos um pouco de um orixá, ou seja, de uma energia poderosa que nos acompanha aqui na Terra para a nossa evolução. Então, vamos, cada um de nós,
refletirmos nos nossos conceitos sobre o que falamos no dia de hoje, o que nós conversamos, o que nós colocamos, para que mudem a maneira de pensar, mudem esse preconceito que existe para com as diferenças. Todos nós somos diferentes, mas a verdade é uma só. Para nós vai ficar marcado. Fora da caridade, não existe nada que possa acontecer que nós possamos fazer para que o mundo melhore. Então, vamos aqui refletir, porque nós não criticarmos, não condenarmos as diferenças, já é uma grande caridade. Palavra do dia, amor. Isso aí, gente. Tudo de bom para vocês. Até!